Professores, tudo bom? Boa noite. Boa noite, eu vou aumentar aqui, deixa eu ver se fica. Pode falar um Boa pouquinho sobre noite o. a todas e todos. Tá escutando? Sim. Então tá bom. Professores, sejam bem-vindos, né? Estão aqui nossos colegas querendo escutá-los. Fiquem à vontade. Bom, eu vou me permitir começar, acho que eu sou mais velho, embora essa não seja uma boa razão, Belo, mas enfim, talvez para eu ficar menos nervoso. Geralmente, quando eu vou falar, eu preparo um texto e eu evito totalmente falar de improviso, mas hoje, considerando que é uma ocasião de lançamento de livro, que vocês, até onde eu soube, estão num bar e um café, enfim, e é uma situação um pouco menos formal, então eu vou falar algumas palavras sobre essa obra, né, de filosofia. Mas antes eu gostaria de parabenizar a Simone, o Erickson e o Simeão, né, pelo belíssimo trabalho, pela belíssima iniciativa. A gente tem muitos professores disponíveis a escrever e etc. Mas organizar livro, o custo de um livro e enfim, toda a demanda técnica. A gente parabeniza também o Sr. Cotter, né, e a sua equipe, enfim, pelo belo trabalho. Eu ainda não recebi os livros, lamentável, eu moro num lugar afastado, né, eu moro a 20 e poucos quilômetros da cidade, então, talvez por isso, né, mas eu recebi o boneco do livro, então eu achei, enfim. E depois eu vi as fotos, eu estou muito ansioso por receber esse trabalho, né, e eu agradeço a oportunidade, porque é sempre uma oportunidade que a gente tem de apresentar novas interpretações, possíveis interpretações ou pequenas colaborações, que é mais ou menos isso que o professor de filosofia faz a partir dos filósofos, né? Há um degrau enorme entre ser filósofo e trabalhar com filosofia. É importante sempre a gente lembrar isso. Mas enfim, vamos ao que interessa, o ser e o nada. Essa é a versão de 97, eu estava até conferindo a quinta edição da tradução para o português, que foi onde eu comecei. E eu estava até falando do meu apego a esse objeto, né, esse livro, porque depois eu passo a lê-lo em francês, a versão original. Depois eu passo a ter o negócio digital, né, que é o mais difícil de trabalhar. E nesse livro, né, físico, eu encontro sempre, enfim, eu tenho toda uma afetividade justamente porque eu comecei os estudos aí em Curitiba. Eu comecei na PUC, depois fui para a Federal. E quando eu comecei a ler esse livro, a gente lia num café, né, com o Damon, que infelizmente não pôde estar presente, mas que participou da obra. Luiz Damon Santos Moutinho, professor aí na Federal do Paraná por um tempo, e depois atualmente ele é professor em São Carlos, na Federal de São Carlos. E a gente lia esse livro ali entre o teatro e o prédio histórico da Federal, num café que tinha mais ou menos no meio da quadra. E a importância que tem, isso que a Simone estava falando, da dificuldade de ler uma obra de filosofia. Porque, de fato, os primeiros contatos com o livro podem assustar um pouco. Mas o avanço na leitura, digamos assim, quando passa a introdução, a gente percebe uma filosofia que demanda, ela é desafiadora, porque ela demanda respostas que são sempre atuais. Quando Sartre fala do homem em situação, esse homem, essa mulher em situação, me perdoem, melhor dizendo, as mulheres, né? A gente sempre vai falar do homem naquele sentido universal do termo, que nasceu do humus e etc. Mas no fim das contas é o modelo machista, né, que vigora. Mas enfim, homens e mulheres são liberdade. E quando Sartre afirma isso, ele está afirmando, por isso é desafiador, ele está afirmando que o mundo e tudo aquilo que há no mundo e cada existência e tudo aquilo que essa existência passou, né, é resultado de escolha, é resultado da liberdade. Quando a gente pensa o existencialismo, e o próprio Sartre relata isso, foi uma moda, né? Uma moda que justificava as pessoas estarem num ambiente bebendo e fumando, né? Como eu estou aqui de certo modo, e vocês não podem fumar aí, mas
poderiam beber, e fosse isso o existencialismo, essa afetação, esse mero estar emocionado, né? Uma pessoa afetada. E o existencialismo, declaradamente, Sartre, lá no Existencialismo e Humanismo, se esforça por mostrar que não é isso. Agora, essa obra técnica, O Ser e o Nada, ela tem a característica de se apresentar como uma ontologia. Para quem não é muito afeito à filosofia, só algumas palavras sobre o que é ontologia. É a pretensão de um discurso sobre o ser, ou seja, a pretensão de um discurso definitivo que não comporta exceções, que vale para todos os homens de todas e mulheres de todas e o grupo LGBT, evidentemente, de todas as épocas. E isso, né, essa pretensão de uma ontologia não fazia muito sentido desde Kant, porque Kant, na Crítica da Razão Pura, ele demonstra que todo o trabalho sobre o ser e etc. era especulação. Todavia, Sartre é uma ontologia fenomenológica, e essa é a grande dificuldade, né, que se encontra ao ler a introdução, porque essa ontologia, por ser fenomenológica, vai descrever fenômenos. E aí a gente chega na parte fácil dessa filosofia da liberdade. Prefiro chamá-la assim, porque, como bem apresentou a Simone, a obra do Sartre é multifacetada, ele tem teatro, e o teatro está falando de liberdade. Ele tem literatura, o prêmio Nobel que ele recusou em 64, está falando sobre liberdade. Ele tem intervenções políticas, inclusive sobre a luta contra a ditadura no Brasil, uma emissão radiofônica. O povo brasileiro no fogo cruzado entre a burguesia, sei lá, uma coisa assim, me desculpem. Eu teria isso escrito se eu fosse falar, se eu tivesse escrito um texto planejado. Mas enfim, Sartre tem esses textos, tem textos de relatos de viagem, tem uma série de elementos, e tem os textos técnicos, que a gente pode chamar de filosóficos. E nesse caso, O Ser e o Nada é, a meu ver, a obra mais importante, porque ela funda a filosofia da liberdade. Sartre diz que a filosofia tem 3 tarefas. A primeira tarefa é a libertação metafísica do homem, né, desse homem genérico, então de homens e mulheres. Fazer ver a homens e mulheres que eles são liberdade, e isso, apesar de toda a ciência humana que pensa que nós somos determinados pelo nosso meio. Isso, apesar de toda a ciência da alma, isso é um termo genérico para me referir à psicologia, psicanálise, psiquiatria, etc., que pensam numa determinação de interioridade. A filosofia de Sartre, ela vai se opor a esse tipo de determinação, e ao fazê-lo, a gente encontra lá no Ser e o Nada, Sartre discutindo com Freud, Sartre discutindo com uma ciência social genérica que às vezes aparece como história. E depois a gente vai ter a continuidade da obra do Sartre. Quando a gente pensa a crítica da razão dialética, ela faz muito mais sentido em relação com o Ser e o Nada do que pensar que Sartre se converteu ao marxismo. Porque a grande verdade, a meu ver, a filosofia da liberdade tem essa primeira tarefa, tem mais 2, tá? Mas nessa primeira tarefa, a grande verdade é que é preciso mostrar que existe a má-fé social, que é quando homens e mulheres, por exemplo, transferem para Deus a responsabilidade pela existência do mundo e da história. Isso é má-fé para Sartre. Mas é também má-fé quando eu digo que são leis dialéticas que irão encaminhar a história. E também seria se eu dissesse que o mercado e sua mão invisível, ou o humor do mercado, ou qualquer outra força de qualquer outra ordem, que não as escolhas humanas situadas. Isso é fundamental. Homens e mulheres fazem escolhas e o mundo é essas escolhas. Não é consequência meramente. Porque nós somos, ao mesmo tempo, aqueles que estão fazendo o mundo e aqueles que estão sofrendo o mundo. Se esse mundo for de sofrimento, é claro. Cada situação tem lá suas características. Sartre fala que a filosofia da liberdade tem uma segunda tarefa, que é criar uma atmosfera de liberdade para que as pessoas se compreendam como liberdades. Bom, por que ele faz esse esforço? Porque quando a gente fala de impor a liberdade, isso aparece como um paradoxo. Pensem bem,
Se eu penso que ser livre é ser ateu, é libertar-se dessas noções de divindade, eu preciso de algum modo alcançar as pessoas na sua liberdade, porque a fé, por exemplo, é uma porta que só abre por dentro. E quando eu alcançar as pessoas ali, elas poderem se pensar sem deuses, como personagens do Sartre que discutem com os deuses, e há sempre essa presença. Enfim, Sartre ele mostra que eu não posso impor a liberdade, mas eu devo convidar a liberdade. E ele faz isso como? Ele diz que a obra de arte, uma atmosfera esfumaçada de liberdade, deveria promover com que a condição para que as pessoas se percebam livres e que se percebam como aqueles que são os responsáveis pela própria situação. Isso é fundamental. A terceira tarefa da filosofia, segundo Sartre, é a libertação dos oprimidos e etc. O que efetivamente pode ser comparado a alguma revolução. Revolução que, no caso, para Sartre, ela não seria socialista nos moldes como era apresentados, porque essa equação não considerava a liberdade. A liberdade era preciso de ser considerada nessa equação em que pensa a história, etc. Então, se a gente pensa essa filosofia com essas três tarefas, a primeira delas, a tarefa de a libertação metafísica do homem e da mulher, de tudo aquilo que pode fazer com que ele acredite que não é livre. Isso é sim religião, mas isso é também toda pseudociência, isso é também toda crença de ordem cultural, e isso é também, abarca também, todas as teses. Quando Sartre discute com a psicanálise, o que ele quer combater em Freud é um estranho que toma decisões em mim, que às vezes é chamado de inconsciente. Quando se critica a hipocrisia religiosa, é a escolha de um Deus por mim, porque no fim das contas, as escolhas são sempre situadas, são sempre humanas e etc. Bom, então o objetivo da obra do Sartre é a libertação metafísica de homens e mulheres. E como é que ele faz isso? Já disse, desenvolvendo uma ontologia, mas uma ontologia fenomenológica. Ontologia, grosso modo, mais grosso impossível, ontologia é o estudo do ser enquanto ser. Isso significa que tudo aquilo, absolutamente tudo aquilo que vocês puderem imaginar, se relacionar, tocar e etc., são. E se vocês podem lidar com aquilo que não é de novo em relação ao ser. Então, ser é tudo que pode participar, então é a generalidade total. No caso, nós estamos falando do ser fenomênico, porque é uma ontologia fenomenológica. Então, o que Sartre faz, e aí começa a parte interessante de ler uma obra de filosofia, de fato, que é a partir do primeiro capítulo, quando Sartre começa ali com um embate a respeito da pergunta. Ele pergunta da nossa, qual que é o nosso modo de lidar com o mundo? A gente faz perguntas e o mundo responde. Quem responde? Segundo Sartre, o próprio ser. Essa descrição, ela faz o desafio. O que há no mundo? Sem exceção, o mundo inteiro, o mundo fenomênico inteiro, você só vai encontrar duas modalidades de ser, em si e para si. Não tem um terceiro, não tem um mais ou menos, como aquela história de uma alma num corpo, como foi para o Descartes, uma res cogitas e uma res extensa juntos. Não. Trata-se de um modo de ser que não coincide consigo, ser para si, e um modo de ser que é absolutamente coincidente consigo, ser em si. Sartre demonstra isso como? Olhando para o mundo. Quando eu vejo pessoas no mundo, eu percebo que essas pessoas, assim como eu, não coincidem consigo. Quando eu olho para objetos no mundo, para os istos em geral, eu percebo claramente que todos esses istos, eles se revelam como uma identidade com seu ser. O cinzeiro é um cinzeiro e ele é idêntico a si mesmo e não muda. Mas eu, enquanto existência, permaneço em questionamento o tempo todo. Isso são as duas modalidades de ser mais básicas lá da ontologia, em si e para si. Todavia, o em si e o para si se relacionam de maneira negativa sempre diante do olhar do outro. A Simone falou do trabalho dela sobre a relação com o outro, e em Sartre é fundamental, porque a minha compreensão de mim mesmo sempre passa pelo outro. E pensem bem, ninguém de nós nasceu adulto. E o fato de termos sido criança
faz com que todos nós tenhamos passado por uma sala escura quando nós não sabíamos das escolhas que fazíamos ou éramos levados a fazer. E a humanidade passa também por essa sala escura, porque nós não conseguimos dar conta do princípio da humanidade. Quem humanizou o homem? O próprio homem, as próprias mulheres, né? Mas é uma criação de nós mesmos. Então esse paradoxo da gente não compreender o princípio, tanto se aplica a indivíduos como à história. E isso é a impossibilidade de coincidência desse modo de ser para si, que sempre ocorre na presença de outros para si. A gente nasce bebê e é cuidado, e é introjetado. Então a gente vai aprender um monte de coisas. O que Sartre chama desse nascimento? Liberdade. Sartre entende que as crianças, os bebês, são brotamentos involuntários de ser. E a um dado momento eles começam a desenvolver-se como liberdades, quando eles começam a refletir. Quando isso acontece, Sartre chama metaforicamente de idade da razão. Mas efetivamente ele demonstra, a partir da análise do fenômeno, daquilo que é a nossa existência comum, mediana, cotidiana, ele demonstra que nós somos liberdade. Porque se nós não escolhermos, nós não seremos no mundo. Vocês tiveram, para continuar sendo no mundo, que escolher estar aqui nesse bar, aqui nessa reunião virtual. É necessário que vocês, porque se interessam por Sartre, tenham escolhido isso e não um outro bar que estivesse tocando uma música ou qualquer outra coisa. Isso compõe não apenas o que são vocês, mas compõe o que é a universidade, o que é a editora, o que é um trabalho técnico de professores e etc. Então o que Sartre faz é mostrar a nossa realidade a partir de estruturas de ser, considerando que nós, enquanto para si incapazes de coincidir conosco mesmo, somos liberdade. Aí vem a pergunta crucial. Ora, mas como assim? Eu nasço, eu tenho um corpo e etc. O que Sartre está chamando de liberdade é a assunção de si, que é um ato livre. Assumir-me como sendo aquilo que eu sou no mundo. Eu sou o garçom se eu ajo como garçom. Assim como eu sou o comensal, o poeta comensal agindo como poeta comensal. A realidade de mundo é feita a partir de escolhas de ser. E curiosamente, né, o que eu sou, idem. O que cada homem e cada mulher é as suas escolhas. Essa filosofia do Sartre ela é extremamente questionadora. Primeiro, ela questiona de maneira frontal todos os parapeitos contra a angústia que homens e mulheres inventaram. Sartre, com sua filosofia, que está ali, né, fundamentada em O Ser e o Nada, o que ele faz é o desafio de homens e mulheres fazerem a história e se reconhecerem nela, porque homens e mulheres fazem a história por suas escolhas. Do mesmo modo, na mesma medida, Sartre também demanda nessa obra que homens e mulheres reconheçam que o mundo é consequência daquilo que eles estão fazendo. Ainda que em situação, é sempre um ato livre que mantém os deuses existindo, ou as ideologias existindo, ou qualquer instituição, deem o nome que quiserem a ela, desde o casamento, que é uma coisa privada, a própria instituição universidade, a gente tem as liberdades atuando para que isso funcione, ou para que isso seja parado, enfim. Notem como que o nosso mundo é justamente pautado por esse jogo, né, que o Sartre propõe ali no Ser e o Nada, entre ser em si, ser para si, e o ser em si e para si numa relação negativa, diante do olhar do outro. Sempre há um outro, mais que um, evidentemente, mas sempre há o outro, e esse outro se torna outro com um O maiúsculo, que é a própria instituição, a instituição que nos vigia, o Estado, enfim, a polícia, os sistemas de controle, etc. Já estou concluindo. Essa obra de filosofia tem ainda um quarto elemento, que é um ser hipostasiado, um ser que não existe nem pode existir. Ser em si, para si, tudo junto. Esse ser é exatamente aquilo que move, porque Sartre diz, eu vou encontrar o em si, para si no fundo de todo cogito. Então, cada vez que eu faço uma inspeção, como aquela que o Russell propunha, de uma epoquê fenomenológica, o que eu encontro é a vontade de ser em si e, ao mesmo tempo, ser para si. O que isso significa, praticamente, onticamente, na nossa vida, de fato? Significa que cada uma das minhas conquistas foram, na verdade, o solo para a próxima.
Terminar o ensino médio não significa nada, é necessário para algo. Fazer o vestibular, na minha época era vestibular, hoje em dia é o PISM, enfim, tem várias modalidades aí. Depois disso, você se forma, você termina uma graduação, é só para começar o mestrado, para depois fazer o doutorado, para depois fazer o concurso, para depois se inserir no trabalho, né, formal, numa instituição. Enfim, o que Sartre está mostrando ali é que a nossa existência ela é toda pautada por essa liberdade. Isso questiona, conforme eu disse, as demais ciências e questiona de um ponto de vista ontológico, que é essa pretensão, eu insisto, de universalidade das suas descobertas. Então, o ser em si para si é a vontade de ser Deus que perpassa, né, o fundamento do código, mas o coração de todo homem e toda mulher, de tentar controlar o outro, de tentar controlar o destino, o futuro, no caso, de tentar controlar a facticidade, etc. Então, a obra de Sartre, O Ser e o Nada, ela é questionadora justamente por isso, porque ela traz para o centro do debate, e vale ainda para hoje. O que manteve o nazismo, diz o Sartre, foram atos livres, escolhas livres e situadas. Hoje são escolhas livres e situadas que mantêm o nosso mundo tal como ele é. Enfim, é uma obra desafiadora. Mas eu concluo... Não, antes ainda é preciso lembrar. É por isso que Sartre diz que todo homem e toda mulher é um Deus faltado. E que a história de toda a vida é a história de um fracasso. Não porque a gente não se realize. A gente vai se propondo projetos e os realiza. Mas porque efetivamente ninguém nunca jamais realizará o em si para si tudo junto, porque isso é impossível, né? Então essa é a estrutura básica desse modelo ontológico que tem por intenção a libertação metafísica de homens e mulheres, para que homens e mulheres se compreendam como liberdade e para que eles admitam que a sua situação, que a gente chama de mundo, só se mantém porque a liberdade participa desse processo. Então, isso leva a muitas indagações, mas eu acho que isso já é suficiente para criar, né, o interesse, né, por uma filosofia que é tão desafiadora, que não usa as muletas comuns de Deus, de classe, de situação e etc., mas ao contrário, olha para a situação como lugar propício para que a liberdade seja mostrada. Sartre, por exemplo, diz, nunca fomos, abre aspas, nunca fomos tão livres como quando da ocupação. Porque quando os alemães ocupam a França, eles dão a oportunidade aos franceses, patriotas ou não, de serem heróis, de lutarem contra aquilo e de serem livres, de afirmarem a liberdade, o que é mais fundamental. Isso está na peça As Moscas, do Sartre, então há um link muito importante aí entre essas obras. Mas eu concluo lembrando e perguntando, né, a que se presta uma obra de filosofia durante a guerra? A Simone falou, e é importante lembrar, esse livro foi publicado em 43. 44, né, o Débarquement, os ingleses, norte-americanos e canadenses começam, né, a retomada da Europa. Efetivamente, durante a guerra, o livro servia, isso é uma anedota, tá? Mas alguém falou isso, então eu repito, o livro servia para pesar alimentos. Ele pesava mais ou menos 1 quilo, então você segurava o Ser e o Nada e segurava na outra mão 1 quilo de batatas e é a mesma coisa. Essa é a função, né, do livro de filosofia nessa circunstância. Mas quando a gente fala desse livro 80 anos depois, quando a gente lembra que quem leu esse livro com 20 anos, no início da juventude, hoje teria 100 anos, a gente se pergunta mesmo qual a importância. E a importância é justamente essa. Sartre esfrega na nossa cara contemporânea do início do século XXI, de novo, que o mundo e os rumos que o mundo tomou e todas as tentativas que fracassaram, tudo isso tem um diálogo direto com a liberdade. Então, por mais trabalhoso que seja a obra, eu acredito que esse livro, organizado pela Simone, pelo Erickson e pelo Simeão, ele ajuda nesse sentido, é um ótimo trabalho para justamente apresentar essas questões, mas essas dificuldades, elas são, na verdade, desafios. O desafio de olhar para uma filosofia que diz dessa responsabilidade absoluta de homens e mulheres por si mesmos e pela situação, que a gente pode ampliar até o nível do nosso mundo contemporâneo, e a gente ser adulto no sentido forte do termo. A gente se libertar de todas essas infantilidades, de querer que
o nutricionista resolva o meu problema de obesidade ou que um Deus resolva o nosso problema de mundo humano. Mas que homens e mulheres assumam por si mesmos a responsabilidade não só pela criação da sua existência, mas também pela participação dessa existência num contexto mais amplo, que a gente se chama de mundo, e, claro, assumir as consequências disso. Até porque Sartre deixa muito claro, assumir ou não assumir as consequências, pouco importa, nós seremos vítimas delas. E a nossa liberdade é o único lugar onde a gente poderia trabalhar, ou a liberdade alheia, né? Ou a defesa da liberdade seria a única maneira, mas dessa liberdade ontológica, não se trata absolutamente de fazer o que se quer, da liberdade de fazer-se, de fazer mundo, para que a gente possa libertar a liberdade, né? Nós somos liberdade para se libertar. Nós nascemos como esse brotamento involuntário de ser, mas a nossa existência é esse processo de libertação. E é também o processo histórico. Notem o feminismo, a luta das mulheres pela libertação feminina. Notem a luta dos negros no Brasil para superar o racismo estrutural e conseguir uma libertação. Então a liberdade ela está sempre clamando, né, e dizendo o que é, né, o grupo LGBT e suas lutas. Então os indígenas, né, até hoje, enfim, eu encerro por aqui justamente convidando, né, para a leitura desse livro e, claro, para uma atenção a essa obra de filosofia, justamente naquilo que ela tem de mais importante, que é esse questionamento, né? Que é sempre atual e sempre presente. Que quando alguém aponta o dedo e fala, você é adulto, quem faz a história é você, quem fez a sua vida é você, a gente tem que dar uma resposta diferenciada. Bom, eu agradeço e me desculpo, porque eu falo bastante, né? Falei de maneira espontânea, mas eu agradeço a oportunidade, agradeço novamente, né, a oportunidade, inclusive, de publicar um trabalho tão especial, tão bonito e tão interessante, porque a gente tinha até então um trabalho do Gerd Bornheim, Sartre, se chama o livro, que era uma espécie de compreensão do que seria o ser e o nada, um mapinha. Agora a gente tem um desenvolvimento, né, de cada uma das partes, e isso é muito legal, e eu convido, né, todos e todas a terem essa experiência, né, de encarar a si mesmo de maneira adulta, encarar o mundo de maneira adulta, sem deuses, sem leis dialéticas, sem mãos de mercado, sem humores de mercado, e entender, né, que a história é aquilo que a gente está fazendo. Bom, gente, obrigado, parabéns mais uma vez a todos os autores também e autoras, né, que participaram do livro. Obrigado pelo espaço para falar, né, falar espontaneamente, e é isso. É sempre uma honra e um prazer, né, a gente poder ter uma filosofia que não se resuma a debater temas que às vezes não se ligam, né, com a nossa vida. Enfim, é mais ou menos isso que eu diria a respeito dessa obra. 80 anos a comemorar e muito, né, a ser pensado, eu imagino, a respeito dessas questões. Posso ter sido um pouco confuso, mas é isso que eu tinha a dizer. Obrigada, professor Luciano, falou muito bem, como sempre. E quando o professor estava terminando, o professor falou da história, né? Tem aquela velha frase. A história nos determina, mas quem determina a história? Não é? Então, obrigada novamente. Professor Renato, Gustavo, qual dos dois vai querer falar agora?